Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção da deputada Rita Matias no canal News Now, já agora um grande beijinho para ti, Rita, em que ela confronta um deputado do Partido Socialista e toda a ideologia woke, em que ela faz algumas citações de pensadores, etc, e o deputado do Partido Socialista ficou visivelmente incomodado. Aliás, aquilo parece-me a caricatura da esquerda, em que quando se começam a debitar factos, eles ficam um bocadinho assustados. Vamos então ouvir, porque infelizmente, para os próprios, claro, a ideologia dos mesmos não bate certo com a realidade. Vamos então ouvir a Rita Matias. Repare, não é apenas porque se é mulher que se menstrua, mas só menstrua quando se é mulher. Da mesma maneira que nem todas as mulheres podem engravidar, mas só as mulheres podem engravidar. Nem todas as mulheres podem amamentar, mas só as mulheres podem amamentar. Portanto, isto são verdades biológicas e são factos que nós não podemos querer mudar. Eu gostava de trazer para cima da mesa uma expressão de Matt Wallace, que é bastante conhecido nestas matérias e que vale a pena acompanhar, mais do que a Rita Matias ou que o Pedro Anastácio. Vamos aos especialistas, que dizia que o ser humano é categorizado por ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz. Portanto, isto é o que descreve o ser humano. Naturalmente, sabemos que nem todos os seres humanos têm 2 braços, 2 pernas, um nariz. Agora, nós não mudamos a definição de ser humano em função de uma anomalia e, portanto, aquilo que estamos a dizer é que, tudo bem, estas pessoas que menstruam, mas que não se identificam como mulheres, que podem existir por disforia de género, por qualquer distúrbio, qualquer perturbação, têm direito a existir. Só não é justo que apaguemos todas as outras e condicionemos todas as outras em função de uma minoria. E, acima de tudo, quando sabemos que isto não é utilizado para dar lugar a estas pessoas, é utilizado para desconstruir o Ocidente, para destruir aquilo que é a nossa civilização. E, por isto, temos que nos opor a esta batalha. Não, ele fica muito incomodado e diz já cá faltava. O deputado do Partido Socialista, ou ex-deputado do Partido Socialista, segundo o canal News Now, Pedro Anastácio. Mas bom, convenhamos. O que é facto é que toda e qualquer civilização, mesmo que esse valor seja o subjetivismo moral, toda e qualquer civilização se pauta e se guia e atua por determinados princípios e valores, por determinadas, até em certa medida, utilizando uma linguagem de esquerda, construções sociais, porque elas existem. Existem definições que nada têm a ver com a biologia e que nós nos guiamos por elas através da nossa convivência. Definições a que nós chegamos à conclusão que existem por causa da nossa convivência. Mas o conjunto desses factos da nossa história, das nossas convicções, da nossa organização, da nossa religião, etc., juntando todos estes fatores, nós temos aquilo a que chamamos uma civilização, que é identificada por padrões que foram tidos ao longo de vários anos e que foram praticados por determinada civilização. E, portanto, há uma civilização. E reparem, mesmo que o valor seja subjetivismo moral, e o que é que eu quero dizer com subjetivismo moral? O que é certo e é errado depende de cada um, depende da esfera privada de cada um. Eu não acho nada isso, não tenho nada essa ideia. Eu acho mesmo, é uma convicção que eu tenho, que os valores são objetivos, que a verdade é objetiva, que nós podemos estar mais ou menos próximos da verdade, mas que ela existe, que é factual e que ela está dentro de cada um de nós de forma muito explícita. Nós sentimos de forma muito clara que as injustiças existem porque é uma verdade absoluta que não deveriam existir. Quando nós vemos, por exemplo, um idoso a ser atacado no meio da rua, nós não conhecemos nem o atacante nem o atacado, no entanto, nós sentimos imediatamente um impulso para atuar porque percebemos que é uma injustiça. E, portanto, através desta ideia que eu tenho, eu acredito que a verdade é objetiva e que cada um de nós tem dentro de nós as noções verdadeiras. E, portanto, nós podemos agir bem, agir mal, podemos estar mais próximos ou mais distantes da verdade. No entanto, a verdade é objetiva. Não depende da nossa vivência pessoal se uma injustiça acontece ou não, se é ou não uma injustiça, não depende. Há certo tipo de verdades que são objetivas. E depois há certo tipo de coisas que podemos debater, obviamente. Mas isto são as minhas convicções, valem o que valem, servem para o que servem. No entanto, é factual que é uma civilização que é obviamente criticável, que é a ocidental, que tem que pedir desculpa por existir, que tem que pedir desculpa pelo seu passado, que é cobrada por todo e qualquer pecado, por mais ínfimo que seja, que é ignorado todo e qualquer feito belíssimo, e são inúmeros, da civilização ocidental. Todos os feitos maravilhosos da civilização ocidental são ignorados. No entanto, todas as outras civilizações não têm qualquer tipo de crítica aqui no Ocidente e depois somos invadidos por imigrantes, como um post que eu vi há uns tempos atrás, somos invadidos por imigrantes
imigrantes que nos chamam colonizadores. Quer dizer, isto é de outro mundo, é mesmo de outro mundo. E portanto, para terminar o meu comentário e para deixar o vídeo terminar também, sim, Pedro Anastácio, a civilização ocidental está a ser desconstruída, os valores e os princípios pelos quais nos guiamos para criar o mundo e para criar a civilização que temos nos dias de hoje, civilização que resultou na sua presença, Pedro Anastácio, na Assembleia da República, porque adivinhe-se, o direito romano também é muito claro e aliás foi uma evolução do direito romano, a civilização ocidental, filosofia grega, direito romano, etc. Portanto, eu sei de onde venho, talvez o Pedro Anastácio não saiba. E portanto sim, isto não são invenções ou construções de Rita Matias, são verdades objetivas, é a história, e o Pedro Anastácio gosta ou não da história, eu não tenho que concordar com ela, tem que aprender a viver com ela. Vamos ver o resto do vídeo. O social-democrata não é carne nem é peixe, é como Luís Montenegro, também é morno, não é quente nem frio, portanto esta ministra só vem mostrar uma verdade que já todos andávamos a denunciar. Agora, é preciso dizer que isto tem sido profundamente insultuoso para as mulheres. As mulheres, à pala deste movimento woke, têm sido esquecidas. Temos visto homens biológicos que nasceram com os cromossomas X, Y, ocuparem os lugares das mulheres e, acima de tudo, há neste movimento também uma categorização das mulheres e uma caricatura que não é justa. De repente vemos neste movimento trans uma descrição das mulheres como se a feminilidade fosse apenas maquilhagem, cabelos, etc. E as mulheres podem ser tudo isso, mas são muito mais, graças a Deus. E, portanto, temos que criticar esta caricatura que o movimento woke faz, e Chesterton dizia que cada civilização elevada costuma desmoronar-se quando se esquece do óbvio. Pois, e o óbvio é que um homem tem cromossomas XY e uma mulher muitas XX. Teorias biológicas e outras. Não é teorias biológicas. Respeitar as mulheres. Teorias biológicas. Veja-se bem que o deputado do Partido Socialista acredita que a Rita Matias dizer que um homem é definido por um determinado grupo de cromossomas e que uma mulher é definida por outra, e por outras características biológicas inatas à natureza humana, são teorias biológicas. Repare-se que, e eu compreendo que o deputado do Partido Socialista não lhe agrade muito ouvir Chesterton, eu percebo isso perfeitamente, nem vou pôr isso em causa, eu percebo, da mesma forma que eu não acho muita piada assim ouvir Karl Marx, fico com sono e aborrece-me um bocadinho, apesar de que até tem uma obra belíssima, apesar das discordâncias ideológicas que tem. Porque tem, a obra de Karl Marx tem beleza poética, não tem a realidade, não tem a ligação com a realidade. Mas bom, isto já são outros temas. Agora, a Rita Matias apresentou aqui um facto que é muito simples de dissecar, quer dizer, o ser humano tem um determinado número de características que o define, exatamente como um cão tem um determinado número de características que o define, mesmo que haja cães de outra raça, mesmo que haja cães com algum problema físico. Exatamente como nos cães nós não mudamos a definição do animal irracional, no caso, não mudamos a definição do animal irracional por causa de uma exceção anómala, digamos assim, também não mudamos a definição de ser humano, ou de mulher ou de homem, única e exclusivamente porque existe uma minoria ínfima de pessoas que têm problemas de foro psicológico, nomeadamente, e que têm direito a todo o respeito e a tratamento, por amor de Deus. Eu não estou a dizer que isto são pessoas que são menos humanas, não é nada disso. As pessoas podem efetivamente ter a disforia de género. Nós não podemos normalizar que uma condição do foro psicológico se torne a norma social no Ocidente. Quer dizer, essas pessoas que têm direito à existência, têm direito à dignidade. Para mim, são seres humanos que têm direito à dignidade. Podemos partir deste princípio. E, portanto, se essas pessoas precisam de acompanhamento psicológico e de tratamento, isso é uma circunstância. Que não se normalize o problema do foro psicológico que estas pessoas têm no Ocidente e que se diga que é a norma, porque não é a norma. Estas pessoas são uma ínfima minoria barulhenta e que por isso é que se fazem notar. E muitas vezes nem são as próprias pessoas, são os ativistas que dizem representar estas pessoas. E aliás, nós vemos cada vez mais, principalmente nos Estados Unidos da América, no que é o mainstream do YouTube e tudo mais, vemos cada vez mais homossexuais a dizer que não se revêem no movimento LGBT. E porquê? Porque o movimento LGBT é um movimento com raízes marxistas, com determinadas imposições ideológicas que nada têm a ver com direitos humanos, até porque, convenhamos, se estão no Ocidente, já estão na sociedade que, de sempre, alguma vez deu tantos direitos ao ser humano. E, portanto, se há um sítio
Onde estas pessoas estão particularmente seguras é no Ocidente. E, portanto, essas pessoas, ao mesmo tempo que dizem estar a defender os direitos humanos de determinadas comunidades minoritárias marginalizadas, segundo dizem, são as mesmas pessoas que defendem regimes onde essas mesmas comunidades são mortas. É um exemplo que eu vos dou. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Este era o comentário que eu tinha para fazer. Foi uma intervenção que se passou no final da semana passada. Como sabem, estive de férias e não comentei. No entanto, não queria perder a oportunidade de fazer este comentário. Mas bom, meus caros, como eu disse, da minha parte era isto. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos mesmo a chegar aos 18 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso se quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.